Estamos iniciando mais um episódio do podcast Varig Vive. Seja bem-vindo a bordo. Desta vez teremos a oportunidade de bater um bom papo com um colega que é oriundo da Varig, depois fez a vida na aviação esportiva, instrutor, executiva, conhecido como o melhor pé e mão da geração atual, nosso querido amigo comandante Machado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês. Estamos aqui com a nossa equipe, José Franz à minha esquerda, na minha frente, José Aguzoli, e trocando um papo aí com o nosso Machado. Machado entrou via instrutor da Embraer, é isso? Sim, via instrutor da Embraer. Mas eu já tinha recém-entrado como copiloto de DC-3, Douglas DC-3 na Varig. Aí o comandante Vendorf pediu para mim que ele precisava de alguém para ajudar o Martins, que era o instrutor-chefe, na instrução na turma nova que estava começando, era a 11ª turma. Aí eu, como adorava esse negócio de dar instrução, fui lá, falei com o Veiga, comandante Veiga, eu preciso ir para Porto Alegre. Para quê? Não, o Vendorf pediu para mim ir para lá para ajudar ele num grupo de alunos que a EVAER, que a Varig está admitindo através da EVAER para serem os futuros pilotos da Varig. Ia pedir para tu botar o microfone mais próximo, por favor, o som. Perfeito. Aí ficou bom? Ótimo. Melhor. Por favor, à vontade. Continua essa boa história. Mas essa história que eu contei já está sendo gravada, né? Toda ela. Ah, bom. Muito bem. Então tem que tomar cuidado. Comandante Tá. Martins é pai do nosso colega comandante Domingos. Isso. Domingos Neto, acho que era o nome de guerra dele. O Martins, eu acho que era Martins Neto. Não, era só Martins. É, né? Neto deve ser o avô. Ele era flight, eu não sei se ele era flight ou se ele era first officer, não sei, honestamente Martins? não lembro. Ah, sim. Não, acho que foi segundo oficial. Second officer. Eu lembrei agora. E aí Uhum. ficou dando instrução direto, gerenciando a instrução no aeroporto. Ele era o chefe, mas ele já está uma certa idade, já não tinha assim aquela paciência que eu, na época, com todo o vigor de instrutor razoavelmente novato, tinha. Então eu pegava aquela monte de aluno, eram 11 alunos que eu E tinha. o Vendorf tinha parado de voar, motivado por aquele acidente ali de Jaquirana, não foi? Foi dele? Lá na Serra, né? Não sei, um acidente meio sério. Aquele que pegou fogo no porão, O do... que alegam que um passageiro jogou uma pituca no assoalho, tinha um furo, porque não era para isso. Foi em Jaquirana? Foi Jaquirana. Jaquirana, pertinho ali. Ele teve que jogar o avião no chão, até houve um falecimento, né? Eu acho que Sim. o comissário que pulou com a porta aberta e a cabeça do profundor do avião ainda não tinha parado, atingiu a cabeça dele, faleceu no acidente. Foi o único, parece que os outros todos conseguiram sair. E o Vendorf era o diretor de ensino na minha época, quer dizer, nessa época ele era diretor de ensino de manutenção e de pilotos também, porque eu acho que era diretoria de ensino. Ele controlava todo o ensino da Varig em Porto Alegre, que tinha uma abrangência muito grande. Todo mundo que entrava passava pelas mãos do Vendorf naquela época. Né? Tudo era Porto Alegre, né? Porto Alegre nessa época era a central administrativa para tudo. É verdade. Como já fomos uma capital importante na aviação também. A própria planta de manutenção aqui da Varig era a maior planta antes de fazer os hangares lá do Galeão. A transferência da base daqui para o Galeão, né? E aí tu gostou da área de ficar dando instrução e aí esporadicamente voava o DC-3 pelo interior do Rio Grande do Sul. Sim. O Burger, na verdade, eu já era um instrutor no próprio Aeroclube do Rio Grande do Sul, na época, né? Eu lá tinha uma certa imaginação, criei várias subsidiárias, não, criei vários segmentos da atividade, através do próprio DAC, que começou a nos dar um apoio muito grande, né? Eu criei o primeiro curso de formação de instrutores, CFI. chamado CFI, né? Em Porto Alegre. Então eu estava sempre muito envolvido com processos instrucionais, digamos assim. Eu sei que teve alguém depois que participou fortemente nisso, talvez tu deve ter um bom contato com o Rubens Bordini, né? O Bordini
estava em São Paulo, mas foi o que coordenou a chegada da Real e a implantação de ensino, né? O Bordini era uma figura importante, carismática e extremamente ativo dentro da Varig, né? Eu não o conheci pessoalmente porque ele já estava gerenciando processos inerentes à base de São Paulo, né? Quanto tempo tu ficou na Anhanguera a partir dessa época? Até deu instrução na época o FH-19 lá, que era o Fairchild. E depois o Cessna. Não, o FH-19 era avião de linha, né? O Cessna não. O Cessna foi utilizado somente na instrução. Não. E aquele PT-19? PT-19, sim. O PT-19 eram aviões própria acrobacia para treinar pé e mão de piloto. Mas na verdade teria-se que falar de um detalhe. O T-19 era sobra de guerra, né? Na Força Aérea Americana, e não apenas isso, eles também em contato ou em contrato com a Fábrica Nacional de Motores, não é FNM, mas é parecido, fabricava o Fairchild T-19 sob licença. E o T-19 foi feito em que quantidade eu não sei exatamente, mas acredito que pelo menos umas 50 unidades, e eram depois distribuídos pelo então Departamento de Aviação Civil aos aeroclubes que tinham um certo padrão mais elevado, né? Porque o aviãozinho era uma coisa mais séria, não era qualquer um que voava, né? Então ele era um avião de instrução já consagrado nos Estados Unidos, que formou muitos pilotos que depois evoluíam, passavam para aviões mais potentes e tudo mais, e foi a base da formação dos pilotos da Força Aérea Americana e outros países que depois se agregaram, né? É aquele que restauraram daquele modelo que tem lá em Garibaldi agora. Exatamente aquele modelo, parece HQM, é o prefixo daquele que está lá em Garibaldi. Foi um dos aviões dessa fase, dessa sequência de importação feita pelo DAC. Importação ou doação, não sei exatamente qual era a convênio, conexão, convênio. Esses aviões vieram voando dos Estados Unidos para o Brasil, incorporando a Força Aérea Brasileira através da escola lá no Campo dos Afonsos, né? Ali que se formavam os pilotos que entravam na FAB, começavam primeiro ali no Campo dos Afonsos, aprendiam a voar e solavam aquele avião. Posteriormente, novos aviões foram agregados e os T-19 começaram a sobrar. Eram entregues ao Departamento de Aviação Civil da época, e o DAC mandava para determinados aeroclubes nos quais eles confiavam de ter a capacidade de formar pilotos naquele avião, né? A partida era manual com uma manivela do lado esquerdo, né? E aquilo e o pior é que aquilo funcionava muito bem, sabe? Nunca deu problema. Eu voei lá na Charlau com o Meister, depois eu vim voar com ele 27 DC-10. Um dia eu estava chegando lá, estava começando a fazer o piloto privado e ele ia fazer um voo e eu fui lá olhar e ele perguntou: ô novinho, não quer ir voar de saco? Opa, é comigo mesmo. Sentei em cima do paraquedas, né? Porque a almofada era o próprio. Era o próprio. E aí alguém deu partida para nós lá, que era uma manivela lateral. Mas olha, até hoje, o melhor voo da minha vida, assim, saí assustadíssimo, claro, pendurado aqui no chão, mas sensacional. Nossa, um avião. O T-19 é um avião... Aquele lá de Garibaldi, tu não foi ver ainda? Não, eu fui ver o avião, mas já estava sendo desmontado para poder recuperar, tá? Então era um avião que eu até estou trazendo esse avião de lá, após contato lá com o pessoal do próprio aeroclube. Pozenato está lá, né? Isso, é São Pozenato. Ele vai trazer o avião agora para o dia, se não me engano, dia 24, sem ser sábado ou outro. Eu acho que é. Uhum. Bom, eu vou apresentar esse avião através dele para os alunos da geração hoje do Cessninha 150, que eles não têm a menor ideia o quão arcaico era o T-19. Entretanto, o quão bom, que é o que eles não sabem, o quão dava de finesse na pilotagem desse avião. Embora fosse um avião tão antigo, ele tinha esse predicado fabuloso de muito bem ensinar a sensibilidade, o controle, o voo, a formação básica que era feita, no caso da Força Aérea, neste avião. Depois a Força Aérea
com o passar do tempo, lá eliminou esse avião e novamente foram redistribuídos a outros aeroclubes, entre os quais a própria Evaer. A Evaer, ou a própria escola da Varig, que tinha lá em Congonhas, se não me engano, em São Paulo, em Congonhas, tinha o mesmo avião e tinha a mesma escola, só que era da Real Aerovias, né? Então a Varig ganhou também vários T-19. Foram os aviões que vieram aqui para o hangar da Evaer, aqui no aeroporto Salgado Filho, e nos quais eu dei instrução também. Tu deu no T-19 e no Cessna? Não, o Cessna nem tinha chegado ainda. E aí tu saiu porque encerrou a... Não, mas a Evaer continuou. Sim, mas encerrou aquela turma, né? Eram por turmas. Aí encerrou, enquanto operações não pediam mais pilotos, eles paravam a produção, ficava guardadinho, engarado. Os mecânicos da Varig, da Evaer, garibavam o avião, pintavam, deixavam melhor, ficava tudo prontinho para uma próxima turma que o Vendor viesse a convocar. Eu me lembro de um moreno que tinha lá, o Ayrton. Isso, o Ayrton, exatamente. Veio agora, sei lá, 50 anos que não lembrava da pessoa. Eu me lembro de um cara caprichoso. Ayrton, O Machado, e aí, o que me causa surpresa boa nesse sentido é porque eu sei que tu não ficou na linha aérea por opção. Tu não quis a operação de piloto de linha aérea. Eu não sei, eu achava que eu tinha, assim, algumas missões, tá? Entre elas, a de arrancar o Aeroclube do Rio Grande do Sul, do qual eu passei a ser diretor técnico, da cidade de Canoas, cuja existência, a pista de Canoas, estava já condenada, tinha que sair dali, né? Então, eu trabalhei bastante tempo a fortalecer a instituição e torná-la conhecida, principalmente meritória, a ponto de que o próprio DAC disse, bom, tá bom, vocês vão sair daí sim, mas nós queremos cooperar e dar para vocês um local novo. Escolham este local. E eu fui o cara que fui escolher o local, tá? Então peguei alguns aviãozinhos do Aeroclube e sobrevoei por muito tempo a região ali do Berto Sírio, aquela região ali perto do Montenegro, e depois, mas a região que eu me atraía muito era a região sul, Belém Novo. Não só pelo visual, que é muito bonito daquela região lá, próximo mas também porque eu sou oriundo daquela região ali, né? Final do Guaíba e início da Lagoa, né? Exatamente, é um lugar muito bonito. Muito bonita a região. Até acho que merecia uma conexão de lá da água até ali, né? Mas tudo aqui é conexão, mobilidade não é o forte do nosso país. Sem dúvida. E aí o Ministério da Defesa, não, o que era? O Ministério da Aeronáutica mesmo. O Ministério da Aeronáutica comprou aquela área, fez... Eu, na verdade, foi que escolhi a área, levei ao presidente, que era o Maciel na época. Maciel, essa aqui é uma área espetacular, vamos tentar sugerir ao Ministério da Aeronáutica comprar esta área, tá? Aí o pessoal, aliás, eles me pediram, o pessoal da Aeronáutica, para ver a planta, e eu consegui uma planta, e mais do que isso, a planta se encaixava naquilo que eu entendia que seria ótimo a colocação de um aeroclube ali. Por quê? Porque tinha o acesso fácil através da Avenida Juca Batista, que passaria na frente, não havia residências e casas, não havia nada, não havia o Terra-Vida, não havia nada aquilo lá. Era um engraçado que eles vão e depois ficam reclamando que tem ruído, né? Depois deu uma briga. Eles chegam quando já está ali o aeródromo. Aí não pode fazer barulho aqui em cima. É verdade. Isso aí deu uma briga que depois... Comunidades sensíveis, que nem a gente fazia lá em Zurique. Lá em Zurique fizeram a pista, depois fizeram um monte de casa, aí para decolar tinha um monte de picape lá que tinha que sair desviando e saindo para não tomar multa. Tinha um procedimento de ruído, né? Redução. Mas ali, vamos dizer assim, eu que escolhi a área, e aí eu fui no Serac 5 naquela época, né? Mas olha, a área que nos interessa e que seria muito bom, a aeronáutica... Acho que não era o Serac 5, era Quinto Comar. Quinto Comar, mas o Serac 5 já estava embrionário lá dentro. E aí todos os assuntos eram tratados ali no Quinto Comar, no serviço de engenharia, que na época chamava Sereng 5, tá? Mostramos a área, e os caras, bom, mas tudo bem, mas a quem pertence essa área aí? Tá, vocês aguardem que eu vou trazer mais dados. Aí falei com meu pai na época, né, escuta, a área que eu gostei, que eu fico imaginando que poderia ser construída ali uma pista, é essa aqui.
mostrei para meu pai, e o pai disse, não, mas essa área aqui pertence ao deputado Júlio Brunelli, que é meu amigo, disse Deputado estadual. Estadual, Júlio Brunelli. Aí fomos até a sede lá do executivo, né? E conseguiu uma audiência lá com o Brunelli. Chegamos na mesa, o Brunelli disse, o Machado, falando com meu pai, né? Machado, o que tu quer agora aqui? Não, eu quero que meu filho está precisando comprar uma área que eu acho que é da sua propriedade. É essa aqui. Aí mostrei a área. Seu pai sabia que ele tinha uma área rural lá naquela região, mas não sabia qual exato, sabia que era por ali. Não, mas o deputado Júlio Brunelli, ele era chamado o deputado leiteiro. Por quê? Porque ele tinha tambos de leite lá, né? E o teu pai fazia o quê? Qual era a atividade? Meu pai já estava aposentado na época. Falou com o Brunelli, eram amigos, tá? E foi mais fácil a conversação. E o meu pai disse assim, ô Brunelli, aqui, ó, o meu filho tá como gerente lá, diretor, responsável do Aeroclube, e o Aeroclube vai ter que sair de lá, de Canoas, tá? Porque lá a base aérea foi aumentada no seu comprimento, os F-5 demandavam mais pista para operar, e ao aumentar a pista da base aérea, ela vinha na direção da BR-116, aonde o Aeroclube ficava. O Aeroclube já tinha um tráfego rebaixado para 500 pés. Então, se aumentasse a pista, ia rebaixar para uns 200 pés, quer dizer, seria impossível. Tinha que sair dali. E a ponto de o coronel João Luiz chegou e disse assim, brigadeiro, tem que parar com esses aviãozinhos do Aeroclube aí. Ou a base fica parada, ou o Aeroclube fica parado. Um dos dois. Os dois juntos não podem voar. Aí a coisa começou a apertar, né? Aí o que nós fizemos? Nós não podíamos pedir tráfego mais baixo, que abaixo de 500 pés. Não dava, Sim. né? Por consequência, então, ficou decidido que a aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, a FAB, iria providenciar um local novo. E pediram para nós, tá, vocês do Aeroclube indiquem. Tá? E aí foi essa composição toda que eu fiz, junto com meu pai e com o Júlio Brunelli. E o Brunelli olhou o lugar e disse, pois é, o Mário, meu pai, né? Eu só compro, eu não vou vender a minha área, eu só compro áreas aqui e tal. Pois é, o Brunelli, disse meu pai, né? Isso é um progresso para a região, vai vir um aeroclube que já é conhecido, já é famoso, vai se instalar aqui, do lado de Belém Novo, olha que maravilha. Né? Tá bom, então só me dá uma régua aí, eu vou mostrar o que eu posso ceder para vocês. A área era maior. A área era bem maior. Aí ele pegou a régua e traçou e disse, mas Brunelli tem que virar um pouquinho, porque a pista tem que ficar mais orientada nesse sentido. Claro. Aí botamos a pista, ele reinou um pouco, mas tá bom, então vou ver quanto é que eu vou pedir por essa área aí. E ela ficou 90 graus com a Juca Batista. Ficou a 90 graus com a Juca Batista. Então, a área seria aquela, e esta área foi a área que eu solicitei ao Ministério da Aeronáutica que desapropriasse para sediar o Aeroclube. Nosso conceito estava tão bom junto ao Departamento de Aviação Civil e ao próprio ministro da Aeronáutica da época, que ele disse, tá bom, toque em frente. Lembra bem, nós estamos sob regime militar, né? Então ninguém discutia nada do que fosse decidido naquelas hostes ou naquela região. Então mandaram fazer uma verificação financeira de quanto essa área custaria. E foi tudo feito assim, não houve licitação pública nem nada. O comandante do 5º Comando Aéreo Regional, junto com o ministro da Aeronáutica, na época decidiu, não, compra esta área indicada pelo Aeroclube. O próprio Aeroclube indicou. Eu tenho orgulho de dizer que fui eu que indiquei essa área. Tá? E foi eu que escolhi essa área. Na minha argumentação, eu coloquei vários pontos, como, por exemplo, uma área ainda era muito rural e tinha muito de propriedades pequenas, não havia aglomerados, então
ótimo para, por exemplo, treinamento básico, né? Se treinar um pouso forçado ou emergência, aquela região era maravilhosa. Além de que tinha uma visão muito linda do Rio Guaíba, daquelas reentrâncias do Rio Guaíba e tudo mais. Era muito bonita, daria uma excelente área de instrução. Sabe que as duas, tanto em Canoas quanto lá, pelo menos nesse período até onde eu acompanhei, enquanto jovem e maduro, o nome Aeroclube do Rio Grande do Sul era conhecido como a melhor instituição de ensino de pilotos do Brasil, né? Depois, agora já tem lá São Paulo algumas com uma infraestrutura melhor, já tem simuladores, né, mais avançados, mas eu acho que nessa gestão que tu participou, conseguiu criar um nome sólido, tanto que está aí, a Força Aérea acabou comprando. E eles compraram, porque esses tempos eu vi alguma coisa de que não estava nunca resolvido a documentação, estava pendente alguma coisa que a Força Aérea não... e que o município estava cobrando imposto. Teve um litígio, assim, de alguma coisa, não? Não, isso a posteriori, depois que mudou toda a política, né? A política não só local, mas sobretudo a política de Brasília, essas coisas todas, eles andaram concitando assim, todos os terrenos que fossem públicos, e no caso este era público, porque embora fosse destinado ao Aeroclube, continua pertencendo ao Ministério da Aeronáutica, tá? E quem é que ia discutir com isso? Não, dando assim mesmo, não tem problema, é para sediar o Aeroclube do Rio Grande do Sul. O nome de quem não importa, importa que exista um espaço físico onde a gente possa dar prosseguimento à atividade do Aeroclube, a técnica e a social, né? Porque o Aeroclube já era uma sociedade boa e tinha vários voos ali que eram feitos não apenas na formação de pilotos, mas também, vamos dizer assim, na manutenção da proficiência técnica de todos os pilotos formados. Havia muito respeito ao fato que os aeroclubes formavam pilotos da reserva da Força Aérea Brasileira. Isso naquela época, a gente tem que voltar um pouquinho atrás e ver que isso era realmente algo muito importante. Tinha um valor muito grande. E um dos argumentos grandes da Força Aérea, que não precisava dar satisfação para ninguém, a área que ela quer comprar é aquela lá para sediar o Aeroclube do Rio Grande do Sul. Tá? E foi como aconteceu. E ali foi bacana, foram vários passos que foram dados, solidificando cada vez mais a presença da gente e a cumprimento da filosofia que nós havíamos estabelecido naquela época. Né? Um trabalho muito bom, sabe? Muito bom, muito gostoso. Acabou que receberam, então, um DC-3. Não, parei um pouquinho. A área ali tem 42,5 hectares. 2,5 hectares. A área para sediar o Aeroclube do Rio Grande do Sul, num terreno que ficava no município de Belém Novo. Aquelas instalações que estão, todas já eram da tua época? Sim. O que foi feito novo? Cada detalhe ali eu tenho alojamento, orgulho de dizer que eu botei o dedinho, tá? Tudo, até o próprio... Porque quando foi solucionado o problema do espaço, o Aeroclube, então, já tem espaço para ir. Tá bom, mas como é que nós vamos para lá? De quê? Bom, ficar na chuva? Em primeiro lugar, nós temos que fazer uma pista lá, né? E tudo passo a passo. Aí foi feita a pista que foi... Rua Zamantino foi a empreiteira que venceu a licitação e construiu a pista de Belém Novo. Aí, então, a orientação e tudo mais, eu estava em cima. Tá? Até dirigir patrola para carregar saibro de um lado para o outro eu fiz. Tá? Então, aquilo ali foi feito. Mas para aí um pouquinho, tá? Os aviões podem pousar? Podem, sim. Então, nós levamos alguns aviões para lá. Mas não tinha infraestrutura nenhuma. Quantos aviões o Args de Canoas tinha, né? Tinha 14 na época. E eu me lembro eu levava 2 aviões para começar a fazer Belém Novo funcionar. Mas não tinha estrutura nenhuma. Então, nós tínhamos aquelas barracas. Eu me lembro que eu tinha uma barraca de marca Alba. Cabia 4 pessoas lá dentro. E até tinha um avancê assim que a gente colocava ali os tonéis com combustível. Tá? Então, pousava os aviões... Um grupo ia para lá e bombeava gasolina, abastecia os aviões. Era tudo, mas... E o pior é que funcionava, cara. Funcionava muito bem. E aí vem o seguinte, tá, mas e a estrutura? Bom, aí foi outro arranjo, outra conjuminação. Eu me lembro que lá em Canoas,
lá em Canoas, eles precisavam fazer uma passarela que ligasse o 5º Comando Aéreo, ali onde é que ficava o comandante do 5º Comando Aéreo Regional, à base aérea, que era só cruzar por cima da 116. Tá? Então, para fazer aquilo ali, a aeronáutica precisava desapropriar algumas coisas, entre elas o hangar antigo do Aeroclube. Aleluia, que bom. Se vai desapropriar, quem vai dar o dinheiro para construir o hangar é o DENIT, né? Departamento de Infraestrutura, não sei o que. Bom, e realmente foi uma discussão bacana. Nós tínhamos a bênção do brigadeiro e para conseguir que os valores de desapropriação fossem adequados para fazer um bom hangar, né? E realmente nós conseguimos isso. E aí eu me lembro que tinha um pessoal do SERENG, chamava SERENG, Serviço de Engenharia do 5º Comando Aéreo Regional. Foi muito bacana, porque todo mundo ajudava, havia uma espécie de solidarismo com todas as necessidades que o Aeroclube tinha e com a ideia de tirar o Aeroclube de Canoas e levar em definitivo para Belém Novo. E todo mundo gostaria, seja da aeronáutica, seja da engenharia da aeronáutica, seja da própria prefeitura de Canoas, em ser partícipe nesse processo de transferência do Aeroclube. Com a indenização decorrente da criação da passarela que levava a base aérea, ligando direto o prédio do 5º Comando Aéreo Regional com o prédio do comando da base aérea, foi feita a passarela e o Aeroclube foi regiamente indenizado. E aí eu lavei a égua, como se diz, né? Então eu quero um hangar igualzinho àquele que tem lá em Santa Maria. Tá? Não é que fizeram, tio. Fizeram um hangar idêntico ao hangar. Pô, maravilha de hangar, que é o número 1 que está lá em Belém Novo. Sim. Tá? Mas é engraçado, né? Ao longo desse período de grandes realizações e de grandes conjuminações para chegar naquela circunstância favorável, surgiram alguns problemas. Quanto tempo tu ficou lá? Somando tudo, mais de 40 anos. Caramba. É porque mesmo tendo voado na consultora Mendes Júnior, com base em Porto Alegre, trabalhando para a executiva, muito forte, eu continuava como diretor técnico da instituição. E sobretudo com essa responsabilidade de trabalhar, eu e o presidente, que era da Varig, o Maciel, né? O comandante Maciel, foi uma pessoa exponencial lá também, muito importante. Ele era muito carismático, assim, ele era muito amigo do pessoal da aeronáutica. Aliás, ele tinha sido também da aeronáutica, né? E, por consequência, pela personalidade dele, afável, e todo o pessoal da Força Aérea gostava muito dele, e pela aptidão que o Aeroclube já então possuía, uma grande fama junto ao Departamento de Aviação Civil, uma entidade fantástica. Todo o apoio vinha também do Departamento de Aviação Civil. Tanto que eu, modéstia à parte, eu dizia para o DAC lá, brigadeiro, nós precisamos de um avião assim, 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 assado. Chamava o Vinícius, vê um avião bom para eles aí, que ele atende os questionamentos. E assim a gente foi projetando o Aeroclube de uma forma bem... Isso se somou a esse conceito que então já havia no Aeroclube de ser uma entidade muito direcionada ao processo instrucional. E com o meu conhecimento, veja bem, da Varig, que eu trouxe da Varig, porque eu já tinha frequentado a escola da Varig, eu introduzi muitas coisas que refletiam a filosofia funcional, operacional da Varig, e a introduzir no Aeroclube na formação de pilotos e instrutores. Ora, então o produto que dali saía, ou seja, os pilotos ali formados, tá, saíam já com um carimbo, um handicap de gente... Usando checklist em inglês. Até isso. Os T-19 com checklist em inglês. Fizeste... E quantos aviões chegou a ter o Aeroclube de Rio Grande do Sul? Nós chegamos a 18 aviões na época, né? E tem aviões, tinha e tem ainda hoje aviões particulares que são hangarados lá, né? Mudou muito, né? Eu já saí do Aeroclube do Rio Grande do Sul em 2010, 2011, por aí. Eu saí junto com o DC-3. Quando nós vendemos o DC-3, eu já estava com as manetes puxadas e aí
a filosofia funcional da instituição e as diretrizes foram mudando de mãos. Mais do que isso, receber, talvez não tenha conseguido manter o reconhecimento que foi conquistado momento a momento, passo a passo, pelo Clube do Rio Grande do Sul, onde nós, todos aí que somos da aviação, sempre tivemos as informações, as melhores em relação à formação, tivemos a oportunidade de, né, ter entre nós muitos e muitos colegas, amigos, tá? Oriundos do Aeroclube do Rio Grande do Sul, onde o padrão de operacional, de segurança e de excelência era patente, assim, a gente conseguia perceber essa qualidade da formação nos alunos que vinham do Aeroclube do Rio Grande do Sul, e certamente isso não foi conquistado sem bastante esforço, trabalho e conhecimento técnico, que é o que o senhor conseguiu trazer para o Aeroclube, né? E veja que neste conhecimento técnico e nos atributos que a entidade foi conquistando ao longo dos tempos, boa parte deles se deve à filosofia da própria Varig, né? Sim. Na qual eu tive também a minha formação, e por tabela eu recebi muita coisa da Varig, e depois, ao trabalhar dentro da Varig como instrutor da escola, eu era obrigado a estar continuamente com o Departamento de Operações em São Paulo, falando com o comandante Veiga na época, e as próprias reuniões que eu tinha frequentes com o Wendorf e tudo mais. Quer dizer, toda aquela premissa e a filosofia operacional da Varig com seus aviões, fossem eles o DC-3, no qual eu comecei, logo depois o avião o inglês, aquele lá, o Avro, o HS 748. Então, toda essa minha toda essa minha participação dentro da Varig, toda a instrução que eu recebi na Varig com aquela filosofia de linha aérea, já obedecendo a princípios até que vinham lá da EASA e do FAA, tudo aquilo era muito exercitado, tá? Até o checklist em inglês eu achei que seria muito importante, porque no Avro a gente fazia o checklist em inglês. Então vamos introduzir o checklist no T-19 em inglês também, né? Isso é um valor intangível. E que foi um valor que constituiu esta empresa que fez esta aviação brasileira. Exatamente. Que se perdeu atualmente, está se perdendo gradativamente. Aquilo que a gente já sabe, o próprio avião também exige um pouco menos, mas nunca pode perder essa... mas é surpreendente porque se foi criada uma empresa sólida e com padrão operacional e com o tamanho que foi a própria Varig, incontestável, mas é esse valor intangível implantado na essência da formação. Isto era lá na pilotagem e era para nós, manutenção, que viemos oriundos da ESVAR, que era aquela escola conveniada, que também eram professores com esse mesmo padrão, e a gente fez essa formação, que depois acabou implantando no avião. O senhor chegou a voar o Avro também? Sim. Chegou a voar nele? Sim, voei alguma coisa de Avro, tipo assim, 200 horas, não foi muito. Fazia no interior do estado ou ia para São Paulo? Não, eu comecei com a base em São Paulo, saindo de Congonhas, fazia o país inteiro, né? E depois aí, tem que ir para Porto Alegre, os DC-3 estão parando e tal. E veio um Avro para Porto Alegre. Aí eu vim para cá e aí então fiz voos no Avro aqui no interior do Rio Grande do Sul, como copiloto ainda, né? Mas então aí ele fazia interior, aí o Avro fazia o interior também. Sim, fazia o interior. Antes de colocarem o DC-3 nessas rotas. Não, antes não, depois. Substituindo o DC-3. Ele veio substituir. Mas fazia que Santa Maria, São Borja, Alegrete, não, já não mais. Mas o Avro fazia Pelotas, Bagé, Livramento. Mas então a tua experiência em Avro já faz com que tu possa ir tomar os atuais etílicos com metanol, porque o Avro tinha metanol na corrida, né, para aumentar a potência. Injeção de água metanol, né? Dizer, já está apropriado para tomar os tinha novos. Uma tabelinha, tu ia no bordo de fuga ali da asa, tinha tu tirava um camburãozinho e vinha com o cara, botava água metanol lá para dentro. E aí tu trimava na cabine a quantidade percentual de acordo com a tabela, que envolvia a altitude do aeródromo e tudo mais.
trimava a quantidade de água metanol que deveria ser injetada na turbina para dar a força necessária. O Franz aqui tem uma teoria sobre isso, que ele diz que não pode mais tomar deste lado, ele está tomando do outro lado agora. Do outro lado. Continua tomando. Deste lado não pode, não pode se afastar do álcool. Que bacana, né? Eu queria abordar 2 assuntos que a ordem tu decide. Fizesse alguns translados dos Estados Unidos, pelo menos o Diamond eu sei que tu trouxesse outros aviões, e também a interessantíssima história do DC-3 Vitor Bravo November. Por favor, explique para nós aí as 2 situações. Bom, eu estava voando na construtora Mendes Júnior, com base em Belo Horizonte, porque, para minha insatisfação, eles fecharam a base Porto Alegre da construtora Mendes Júnior. Ora, eu mantinha a minha qualificação técnica não apenas transmitindo-a ao aeroclube, aos instrutores que lá, pilotos e instrutores que lá se formavam, mas também eu queria, vamos dizer assim, me manter aqui voando esses aviões. Infelizmente, a construtora Mendes Júnior, em decorrência de vários fatores, que nem cabe não é o fórum, citar, ela fechou a base Porto Alegre. E disse para mim, Machado, agora tu vai ter que ir para a base Belo Horizonte, se tu quiseres. Não, eu quero, vou para a base. Qual é o avião que eu vou voar lá? Tu vai voar o Cessna 402. E aqui em Porto Alegre chegou a voar para eles, e qual era o avião? Sim, o Cessna 310. 310. E depois já chegou um 402. Mas eu queria que o 402 da base Belo Horizonte estava recebendo o primeiro do Cessna Citation, cujo prefixo é JM Juliette Mike Juliette. Por quê? Porque o diretor da empresa era José Mendes Júnior. Bom, aí fui para Belo Horizonte, bacana e tal. Eu não me desconectava totalmente daqui, mas voava uma região mais intensa, Rio de Janeiro toda hora, subia para o norte, nordeste e tal. E num desses voos lá para o nordeste, eu pouso em Belém e vi 2 DC-3 parados lá. Olhei de longe, assim, depois voltei a pousar lá 2, 3, 4 dias depois. Lá em Valdecães. Aí bati, escuta, quem é o dono desse avião aí? Os donos desses aviões. É a empresa Royal Táxi Aéreo. Aí consegui falar com o responsável lá, que a Royal estava no chão, já está groundeada, não voava mais, mas estavam os 2 DC-3 parados lá há tempo, né? Aí consegui falar com o diretor da empresa lá, foi lá comigo e tal. Esses aviões, escuta, quanto é que vocês estão pedindo por esses aviões? Bom, eu me lembro que o preço dado foi bem alto, 50 mil, não sei que moeda era assim. 50 mil dinheiros. Cruzeiros novos, sei lá, uma coisa dessa assim. E aí eu disse, mas eu tinha vontade de ver o senhor não cedia um avião desse pra gente quem? Não, eu tenho um grupo lá que eu estou formando, lá no próprio aeroclube, que se interessa pela manutenção desses aviões históricos, né, na base de dos predicados do aeroclube, cultural e tal, isso é importante. Então, usei os meus argumentos, que não eram, vamos dizer, tão válidos assim, porque o cara queria o dinheiro do avião, não o avião, portanto. Bom, aí, falando com um amigo meu ali de Blumenau, ele disse, eu vou contigo nessa aí, vamos comprar esse avião? Tá, mas o cara tá pedindo X, YZ lá, um valor, né? E ele disse, tudo bem, vamos conversar, quem sabe tu engrena isso aí e traz um avião desses para lá. E aí, conversa daqui, conversa de lá, viaja, eu já estava na base, como eu falei, Belo Horizonte, fazia voos com razoável frequência lá para Belém. Aí, num desses voos, eu disse, olha, eu quero... Qual era o prefixo que ele estava lá? Era KZG, Kilo Zulu Golf. E era da Votec. Mas era um avião da Força Aérea da FAB antes, que a Votec foi lá e comprou 2 DC-3 para fazer a linha que eles faziam pelo litoral, trabalhando em convênio com a Petrobras. Né? Levavam perfuratrizes, essas coisas assim que a Petrobras usava com frequência. Mas era um bom pagador, dava para ter. Agora já o da Royal não consegui levar passageiro em Belém, imagino. Bom, e depois os aviões estavam todos desmanchados por dentro, né, para poder carregar aquelas coisas, né? Tinha alguns assentos só, mas era poucos. E eu disse para ele, não, o senhor monta direitinho como é que era o avião antes. E o cara ficou bacana lá e tal. Montou, fez exatamente o que eu havia pedido e virou os motores lá. Um dia eu fui lá e estava virando os motores.
Eu disse, nós até fechamos o negócio com o senhor no valor que o senhor pediu. O senhor leva esse avião até Blumenau? Levo. Eu já não estava acreditando muito. E ele era aviador, o dono da empresa? Era assim. É aposentado, já estava paradão lá, sobrou aquele material que ele não cuidou muito, ficou lá de vez em quando virava os motores. Bom, acabou então E ele não tinha outros aviões, a empresa dele estava groundada? Estava groundado, só tinha esses 2 aviões. Ele conseguiu uma ordem de translado para um deles, que era o KZG, que estaria em melhor aspecto, segundo a minha própria ótica, e segundo as informações adicionais que ele deu, né, dizendo, não, esses motores estão bons, assim, assado, tem muitas horas disponíveis, mas já estava com bastante horas. Bom, o fato é que fechamos o negócio e eu usei uma pessoa, um amigo meu ali de Blumenau, para casar o dinheiro. Eu não tinha todo aquele dinheiro. Tá? E aí, com o dinheiro dele, com parte do meu dinheiro e da minha equipe, que eu estava juntando um grupo de pessoas que queriam voar DC-3, então, cada um entra com tanto, nós vamos trazer aquele avião e a gente voa. Bom, aí ele trouxe o avião até Blumenau. Eu falei com o DAC mandou um checador, tá? Cujo nome eu lembro que era o nome Fernando Fernandes, Coronel Fernando Fernandes. E ele, não tem problema, Machado, eu vou lá e te checo para tu voar o avião. Lá em Blumenau? Em Blumenau. Como eu já tinha uma experiência boa de DC-3, então foi fácil, em seguida... Boa de 20 anos atrás, estava na memória. Mas tinha todo aquele processo, já sabia direitinho como fazer. O fato é que, em seguida, eu recebi a autorização, a licença, né, porque tinha que ter... Tinha que ter no CHT o avião que tu voava, né? Isso. E era avião por avião, era tipo, né? Então, o fato é que, eu tinha um DC-3 na minha mão, um comando na minha mão, e aliás não tinha nem copiloto, né? Eu tinha que voar sozinho. Depois surgiu, aí esse comandante que me deu o duplo, fez 1 ou 2 voos e foi embora. Largou o avião, tá aqui a chave do avião, tá contigo. Aí juntei o meu grupo, tinha o Bernardo Neto, tinha o Lete, tinha o Covara, nós éramos em 4, na verdade, somente 4. Aí já foi uma festa, né? Transladaram Blumenau, Belém. Blumenau, Belém Novo. Aí cheguei em Belém Novo, claro, né? O célebre raso. Em Belém Novo. E o avião estava bom, pô. Eu sei que começamos, então, a trabalhar naquilo ali, e a ideia inicial era fazer voos nostálgicos, ou voos panorâmicos, que na Suíça já tinha uma empresa que fazia isso com muito sucesso. E eu comecei a coletar livros, revistas que falavam desses empreendimentos, chamavam de voos nostálgicos. Então, vamos fazer voos nostálgicos a partir de Belém Novo. Aí melhoramos o avião no que deu, sabe? Vocês mesmos deram a manutenção dele? Isso. O próprio Aeroclube que fez eu contratei um mecânico chamado Gaião, que era da Força Aérea, que foi emprestado e depois acabou saindo da Força Aérea e ficou só comigo, ali em Belém Novo. O Gaião era um mecânico experiente em motores, porque o motor, o Pratt Whitney, eu não conhecia exatamente aquele motor, mas ele era safo. E ele tinha boas ligações com o pessoal do Musal, lá de Campos Afonso. Então faltava uma pecinha, ele ligava, no outro dia estava a peça lá. Então ele deixou aquele avião muito legal, a gente dava força. Ele morava no Aeroclube, arranjei lugar para ele ficar. O Gaião morava, preparava o avião para nós, eu comecei a confiar nele, ele em mim. E nós começamos a fazer vários voos. Inicialmente as pessoas chegavam quase que naturalmente ali em Belém Novo, via aquele baita avião decolando. O que é isso? O senhor quer dar um passeio? Junte um grupo aí de umas 15 pessoas, tá? Cada um paga X lá, que era gasolina só, a gente nem pensava em outra coisa, porque a gente queria que ele se mantivesse voando, nada de parar o avião. Claro. E realmente, na verdade, eu tenho registrado hoje em voos feitos, nós levamos nos aviões, porque veja, no DC-3, que veja bem, nós conseguimos uma classificação desse avião dentro do Departamento de Aviação Civil como avião histórico. Mas essa categoria fui eu que criei, porque não havia essa categoria de avião histórico. Tipo placa amarela para carro antigo. Exatamente, dentro do DAC. Mas o pessoal do DAC, eu tinha muito boas amizades. O Coronel Lande, que era uma pessoa maravilhosa. O Lande acha uma forma desse avião voar legalmente
E criou-se, assim, da noite para o dia, a categoria de avião histórico. Eu tenho essa responsabilidade de ter sido introdutor da categoria histórica dentro do Departamento de Aviação Civil. Tá? Porque depois vieram outros aviões históricos também, que até hoje existem, com regras específicas, né? Por exemplo, não pode levar passageiros, não pode cobrar passageiros. Quantas horas fizeram com ele em voos nostálgicos? Mais de 300 horas. E fazia onde a rota dele? Só Porto Alegre aqui? Não, fez Floripa, né, que eu vi. Tem Florianópolis, depois nós fizemos também um voo nostálgico que ia até Bento Gonçalves, porque lá tinha um avião em cima de um... Ainda existe o avião lá em Bento. E aí nós íamos até Garibaldi, falamos lá. Aí o Martin Berce-Miller foi fundamental nessa parte, porque ele era muito ligado ao turismo e tal. E nós conseguimos uma jardineira para levar os passageiros. Então eu pousava lá, os passageiros desciam e ali a jardineira levava eles até a estação do trem. Lá eles pegavam uma Maria Fumaça e ia até esse restaurante, onde é que está o DC3, que era um posto de gasolina. E ali a gente fazia uma palestra, até o Martin Berce-Miller me ajudava nisso, e terminava a palestra, o pessoal vinha de novo na Maria Fumaça e embarcava no DC3. Então era todo um voo cheio de romantismo, tudo nostálgico. Cara, e muito bem feito aquilo, meu. Nós fazíamos melhor do que a Suíça fazia os voos nostálgicos que lá haviam. O Martin tem uma participação fabulosa nisso. Nós conseguimos, algumas vinícolas lá doavam champanhe para servir a bordo. O DC3 não servia champanhe. O DC3 da Varig, na época que eu fazia o interior, não tinha tal sofisticação. Mas a gente inventou. Não, vamos servir champanhe. Um espumantezinho. Champanhe. Acha que teria espaço para um tipo de voo desse tipo hoje? Não com o DC3, porque o DC3 já não acha, né? Mas... Se eu tivesse um investidor, eu arregaçava as mangas e trazia um DC3 para fazer isso de novo, tá? Mas seria um trabalhão, porque tem que convencer tanta gente. Por exemplo, para entrar um passageiro lá dentro, primeiro que não podia cobrar. Tá? A gente cobrava uma taxa, que a gente inventava uma taxa, não sei para que lá. Claro. E também a gente tinha que obter de cada pessoa que ali entrasse uma atualização, um documento dizendo que ele sabia que o avião estava... Se morresse, era a responsabilidade dele. A responsabilidade dele, exatamente. Isso aí. Então, é que o cara mostrava estar ciente que o avião estava operando uma categoria especial e que ali dentro daquele avião o voo era por conta e risco. Você não acha que uma aviação desse tipo, mas ao invés de pousar em aeródromo, pousar na água, que tipo... Bem nos Guaíba. Primórdios, Guaíba, ou Jacuí. Se nós conseguíssemos um PTBA, um Dornier. E uma pouso lá na represa lá do Salto, assim, uns lugares desse tipo. Quem sabe, mas eu sou um entusiasta também disso e gostaria de ir ao Canadá agora, assim, porque lá tem muita essa aviação, né? Só tem lago lá. Pois é. Grande quantidade. Não, tanto que o Panda teve lá recentemente olhando aqueles Eletras, tem 2 da Varig lá que estão ainda em uso exatamente para combate de floresta. Sim. E o cara mantém os 2, ele tem 8 Eletras. Sim, tudo ouro e fio. Ouro e fio. Só que ele, na reportagem que eu li recente, nós estive com o Panda agora recente, na LTV, a dificuldade de manter a manutenção, por exemplo, para fazer a revisão das hélices, é $200 mil para fazer a revisão de hélice do Eletra, porque tira lá, manda para uma oficina lá na Flórida, de repente, que a Flórida é forte nessas coisas de manutenção, e é complicado. Mas o Eletra é um avião muito bom para essa finalidade. Sim. E tal, mas nós teríamos que conseguir um diferente aqui, mas que botasse flutuador e que começasse a fazer. E a Varig vive explorar esse segmento para divulgar. E o DC3 ali tinha serviço de bordo, tinha comissário que trabalhava dentro dele? Fardado, formados aí pela Aerosul, que formou lá o Marquinhos Zuzanovic. E eles formou as comissárias, tudo de graça, ela para cooperar com o movimento. Além do espumante, servia alguma coisa a bordo? Tinha algum lanchinho? Tinha coisa curiosa. Eu, por exemplo, eu sei que o DC3 não tinha isso, mas eu instalei um sistema de som botava um Glenn Miller baixinho, sabe? Para reviver a época passada, nostálgica. Tá? Bom, as comissárias usavam o uniforme padrão Varig, que o Martin Berce-Miller que pegou, que ditava o padrão. Tá? E
O voo, olha, cara, era uma coisa assim que eu vou contar para vocês. Se aquilo fosse melhor explorado, melhor registrado, é de cair o chapéu da gente ver como aquilo era bem feito. Tá? Repito, graças ao padrão do Marquinhos Zanovich, que usou coisas que, sistemas que a Varig adotava, né? E eu procurava imitar ao máximo tudo que a gente fazia. Por exemplo, eu fazia um táxi demorado para a cabeceira. Na cabeceira, todos os passageiros participavam de cada cheque de motor, né? Passo, mistura, tudo fazia parte do mise-en-scène, que era importante. E muita dificuldade de fazer a manutenção, manter o avião? Não. Mas graças ao teu mecânico aquele e essa relação. E alguns apoios a Aeromote usava. Por exemplo, pifava algum instrumento daquela época, levava na Aeromote, a Aeromote resolvia para mim. Sim. A Aeromote era um dos patrocinadores. Claro. Ou seja, era 8 ou 10 empresas que colaboravam. Davam apoio. Qualquer coisa que eu pedia, eles faziam. Por quê? Porque todos se sentiam gratificados em participar de uma atividade tão benemérita, tão importante quanto era de reviver a aviação daquela época. Eu vou te dizer que tu despertou em mim essa vontade agora. Vamos pensar, botar um foco nessa coisa para conseguir algum... Aproveitar esse podcast que vai ser visto pelo Brasil inteiro, até porque o Machado é uma figura conhecida, e tentar implantar essa ideia. Quem sabe a gente reativa, consegue alguém que tem um avião, que não seja um DC-3, porque eu acho que mais uma outra aeronave que a gente possa reativar essa coisa de voo Varig a partir da água, a partir do Guaíba, sabe? Sim. Vou pensar nisso para a gente arrumar mais um probleminha que a gente já tem bastante. Querido Machado, nós estamos com um bom tempo, olha, conversamos um tempo longo, foi muito interessante. Mas eu nem notei, e tu fez eu trabalhar com a mente para buscar os... Talvez eu tenha mancado algumas coisas, eu esqueci, mas acho que tem tanta coisa para contar, cara. Desde a história da instrução da Vaera, a história da implantação do Aeroclube do Rio Grande do Sul, da tua participação, da escolha da área, da compra, a remoção dali. De uma certa forma, eu tenho abordado o fato de que hoje não tem mais aeroclubes para a gente... os jovens de hoje não pensam em ser piloto porque eles não vêem mais avião no ar, né? Os aeroclubes estão longe. Antigamente estava na beira da BR, o da Chalau era ali perto e tal, o do Schmidt está lá em Eldorado, do Arix está lá. Mas é a tendência crescimento urbano, não tem como ser diferente nisso. Eu gostaria que tu desse um recado final aí para jovens serem pilotos, a tua participação da Varig, o que tu pensa da Varig, que quiser, uma saideira aí, por gentileza. Tá, bom, eu posso falar com certa autoridade em relação a isso, porque eu continuo sendo instrutor de voo, apesar de ter fechado 81 anos de idade e fechei 60 anos de instrução contínua, ou seja, ministrando instrução. Então, eu nasci para ser instrutor de voo. Até talvez por isso eu tenha, de certa forma, mudado um pouquinho a trajetória natural da atividade aeronáutica como piloto, comandante e tudo mais. Mas voar é algo fabuloso, todos nós sabemos disso. E eu trabalho ainda no Aeroclube ali de Eldorado do Sul como instrutor de acrobacia, por paradoxal que seja, porque com essa idade talvez não se encontre no planeta Terra ninguém que tenha fechado 60 anos como instrutor. E muito menos que com 81 anos de idade continue em toda instrução de acrobacia. Tá? Mas como eu me sinto bem, enquanto o Dr. Maia me aprova nos exames de saúde lá em Canoas, eu pretendo, já falei isso para o Schmidt, prosseguir mais uns 2 anos ainda. Acabou de mencionar o Schmidt, eu vou rapidamente fazer Sempre sou muito grato ao Schmidt, porque o Schmidt, quando nós tínhamos acabado de adquirir o Vitor Lima Delta, o Boeing 727, que a gente adquiriu em leilão, estávamos assim, desesperados fazer o quê? Porque primeiro comprando, para pensar o que fazer, de algo com 40 metros de comprimento, 30 de largura e mais 40 toneladas, e aí o Schmidt me ligou e disse, cara, pode trazer para cá, a hora que tu quiser, seja bem-vindo, assim. E naquele dia eu tive o alívio de pensar, bom, já tem um apoio, já tem para onde levar. Já tem um local. Então, sou sempre grato, e a minha mãe dizia, né, gratidão é a memória do coração. Acho que eu não posso deixar de ter, porque essa é o José Franzen quer fazer também a colocação dele. Machado, para a gente concluir da minha parte, ouvir essas histórias sempre é muito importante para nós. E a Varig vive a história, a gente vive
de reconstruir passo a passo a história da Varig, de todos aqueles que dela participaram, contribuíram, continuam contribuindo. E eu não posso encerrar esse nosso encontro, esse nosso podcast, sem mencionar a homenagem que tu fizeste para nós, fazendo aqueles voos de passagem e até acrobacia no dia do aniversário dos 98 anos da Varig, que nós fizemos um evento em Nova Petrópolis e tu nos brindaste com um show aéreo de poucas oportunidades que as pessoas que ali estavam tiveram e terão de assistir, participar daquele momento extremamente mágico para as crianças, para os adultos. A gente vira criança quando vê alguém fazendo acrobacia, mesmo nós que somos antigos na aviação. Imagina as pessoas que lá estavam prestigiando o evento e lembrando a memória da existência da Varig, dos 98 anos da Varig, e o Varig Vive teve esse presente do Machado, que para nós é inesquecível e merece a nossa gratidão aí por esse teu gesto que foi tão bom e tão importante para nós aí, sempre na nossa memória e agradecimento. Obrigado. Zé Aguzoli. Pegando esse gancho do Franzen, realmente foi espetacular aquela apresentação, foi maravilhoso. A gente via a alegria e a satisfação das pessoas que estavam ali conosco naquele evento, brindando aquele momento e vendo aquele trabalho que o senhor fez lá naquela apresentação. Foi simplesmente maravilhoso e inesquecível. Quem esteve presente, tenho certeza que vai levar isso eternamente de lembrança. É bom. Muito obrigado a sua presença aqui. Esperamos que o senhor possa participar de um outro evento, um outro dia, uma outra entrevista conosco. Contando mais algumas histórias, vai ser um prazer muito grande contar com a sua presença novamente aqui. Tá bom, prometo que eu vou me preparar melhor. Tá? Imagina, não tenho que preparar. Que tu esteja conosco aqui mais uns 81, mais 20, né? 18, aí também, que a gente possa de vez em quando se encontrar e conversar e tal. Votos de muita saúde, muito obrigado por participar, nos dar essa informação toda dessa história da aviação. Obrigado a vocês. E lembrando sempre aos nossos ouvintes, compartilhe, curta e divulgue o nosso trabalho. A Varig Vive sempre conta com a presença de vocês. Muito obrigado. Inscreva-se no canal. Tem em mãos um material didático escrito pelo nosso querido comandante Sérgio Machado, que é Voos e Acrobacia, que eu gostaria de que tu nos explicasse um pouco o resumo do que é e as devidas homenagens a quem ajudou, com certeza. Ok. Bom, esse livro aqui eu retrato em forma de capítulos, eu conto em forma de capítulos todos os eventos que eu julgo importantes por terem acontecido ao longo dessa minha trajetória, desde o tempo do Aeroclube, que eu comecei lá com os meus 18 anos, 17, 18 anos, até os dias atuais. Eu conto, inclusive, os translados feitos, inclusive esse último translado vindo da Europa até o Brasil, trazendo um Diamond EA62. Então, são curiosidades, são aspectos assim que merecem ser citados e que a maioria das pessoas que gostam de aviação ao ler, vão se sentir gratificados por ter adquirido o livro. Onde é que encontra? Lá no próprio Aeroclube ali de Eldorado do Sul. Somente lá. Mesmo no Aeroclube? Tem nas livrarias, eu não tenho visto muito. Qual é a livraria? Todas elas, de modo não, geral. Digo, mas quem é a editora? Onde é a AGE, editora AGE. Aqui de Porto Alegre, fica ali perto do Zafari Ipiranga. Também. Varig Vive também vai ter e vai vender para intermediar, se for o caso, futuramente. A gente vai colocar. Muito obrigado. Tá bom, obrigado.